Muito boa noite, seja bem-vindo ao seu programa Destaque Imobiliário. É com grande alegria que hoje a gente vem falar sobre negócios, como sempre, tendenciando para o mercado imobiliário, falar sobre construção civil. Eu tenho a grande satisfação de trazer aqui um consultor, economista e professor, o Frank Filgueira, que tem uma boa referência no mercado em Mossoró, ele que atua em toda a região Nordeste. Vem bater esse papo com a gente, trocar essa ideia e principalmente nos orientar nas tomadas de decisões no dia a dia da sua empresa, no dia a dia do seu negócio. Seja bem-vindo, Frank, muito boa noite. Boa noite, Deilson, boa noite aos telespectadores do programa Destaque Imobiliário. Frank, o seu trabalho em si consiste em quê? Bom, o meu trabalho consiste em fazer aquela parte difícil do negócio, que é a gestão. A gente procura identificar os problemas das empresas, as oportunidades de melhoria e oferecer soluções. Basicamente, essa é o resumo, esse é o resumo do trabalho que a gente faz nas empresas. Passa desde os recursos humanos, a parte de marketing, a parte financeira? Na verdade, a parte de marketing a gente não trabalha, mas não trabalha todo o escopo da área de marketing. Nós fazemos estudos de mercado, fazemos pesquisa de opinião, medição de fluxo, mas não a parte de mídia, de propaganda, essencialmente a gente não faz. Mas a parte de recursos humanos, planejamento financeiro, estratégico, de compras, de suprimentos no geral, análise de custos, análise de liquidez, endividamento. Essa parte da gestão toda a gente faz. E também a gente prepara a empresa para as certificações da qualidade, da série ISO e também o PBQPH para a construção civil. Muito bacana. Foi muito oportuna a vinda de Frank ao nosso programa, até porque a PINE, no mês de junho, a revista Construção, desse mês passado, veio pequenas construtoras, né? Desafio de gestão, muito interessante, como gerir pequenas construtoras, incorporadoras, ganhando uma complexidade bem maior, passando desde o planejamento estratégico, a gestão de caixa, a questão de gargalos da construção civil, trouxe também a análise de viabilidade, entre outros pontos, análise de parcerias e super interessante processo de readequação à nova ordem do mercado, de reposicionamento à nova realidade que se encontra o mercado imobiliário, o mercado da construção civil nessa nova era. Estamos em 2011, mercado superaquecido, outros formatos de negócios, né? Vindo grandes construtoras, incorporadoras ligadas a parcerias, formatos de negócios baseada em relacionamento com instituições financeiras para dar essa credibilidade, para dar impulso no fluxo de caixa, mas para falar mais com propriedade, Frank, que também é consultor de uma grande construtora do mercado imobiliário de Mossoró, é a Repave Construtora, que é parceira do programa de Destaque Imobiliário. Então ele vivencia esses bastidores que dá essa sustentabilidade à empresa, né? Além da complexidade da construção civil, também tem essa sustentabilidade da área da consultoria. Sem consultoria é muito difícil a empresa enxergar onde se encontra e perceber aonde ela se projetar, onde ela vai estar com o passar do tempo, né, Frank? Verdade. Na verdade, assim, eu até penso que é bem provável que o empresário sozinho descubra seus próprios caminhos, né? Mas normalmente o empresário ele não tem aquele tempo necessário para estudar, para abordar os seus problemas de forma técnica. E, obviamente, para abordar de forma técnica também se faz necessário ter método, né? E o consultor ele é uma mão na roda nesse aspecto. Porque o empresário, já que ele não tem tempo de se preocupar com os problemas específicos, aliás, de estudá-los aprofundadamente, analisar os seus processos, conhecer as pessoas mais profundamente na questão da competência e também desenvolver soluções, pensar fora do seu quadrado. O consultor, ele vem de fora, ele é um elemento novo, é um elemento que está, aspas, imune aos problemas que eventualmente estão acontecendo na empresa e ele também detém um capital intelectual que resume método e conhecimento técnico, né? E se o consultor tiver, além disso, um linkzinho que é juntar um pouco da expertise, né, média do segmento daquela empresa que está sendo estudada, o resultado não tem muita chance de dar errado. É sempre bom e realmente se conseguir essas melhorias. E aí, Deilson, tem um detalhe também. O empresário ele tem que estar preocupado na parte estratégica. A consultoria está mais na parte tática, né?
Aí ele não pode descer esse degrau sem estar apoiado na consultoria, porque senão quem vai fazer a parte técnica? Esse é o apoio fundamental da consultoria, está nesse nível. Quem vai fazer a parte estratégica, na verdade, quem vai Exato. descobrir novos mercados, quem vai fomentar novas oportunidades, né? Por isso, mesmo. às vezes a empresa ela está estagnada porque ela está muito bem no operacional, taticamente ela está alinhada, mas estrategicamente ela está totalmente fora de contexto. Né? É a famosa famosa águia, né? É de cima para baixo. Né? Exatamente, é a empresa sem cabeça. A empresa é sem cabeça e o cara está trabalhando como galinha, né? Só ciscando. Exatamente. Na verdade, é gozado. Bem apropriada a comparação, mas é isso mesmo. Porque eu fico até motivado em falar sobre isso, porque 15 dias atrás fui fazer um trabalho de treinamento numa empresa e antes um presidente de uma grande empresa, nível Brasil, falava acerca do trabalho do consultor, que o consultor não tinha um trabalho importante. Né? Certo. E aquilo me feriu muito. Eu acredito que muita gente que está nos assistindo também possa gozar desse pensamento, de achar que o consultor é um cara que não tem empresa, não tem comprometimento nem responsabilidade, fala o que quer, o que acha e fica por isso mesmo. Muito pelo contrário. Verdade. Né? E ainda disse que o recurso, quem precisava de psicólogo era uma empresa não precisava do recurso humano, uma psicóloga, porque não tinha doido. Isso aí era falta de conhecimento com o funcionário. A empresa dele tinha mais de 200 funcionários, 2.000 funcionários. Como é que se conhece no dia a dia? Como é que se conhece pessoalmente cada um? Não tem como. É um pouco ignorante, na verdade, mas um profissional que estudou, que vive, traz a influência de outros mercados, de outras realidades, traz a bagagem de outras regiões, é muito mais fácil trazer as informações necessárias para uma tomada de decisão mais acertada. Né? É verdade. A gente vai iniciar o nosso papo, na verdade, falando sobre planejamento estratégico. Né? Esse autoconhecimento, essa vocação e essas vantagens competitivas, como é que se descobre, como é que se começa a se desenvolver? Bom, o primeiro passo para fazer um planejamento estratégico é se identificar aonde se encontra a empresa. Qual é a posição atual dela? Como é que ela está nos seus processos, na abordagem que ela faz do seu mercado, como é que ela está posicionada do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista, por exemplo, das tendências, né? Como é que ela está hoje posicionada no mercado? Qual o share e tal? Quais são as competências internas que ela dispõe? O segundo passo é identificar para onde ela quer ir, né? Porque o planejamento estratégico nada mais é do que levar a empresa de onde ela se encontra hoje para aquela visão lá, para aquele sonho distante que está lá no médio e longo prazo. Então, depois que se identifica aonde se quer chegar e aonde se está, aí você pode facilmente traçar várias estratégias que levem àquele status desejado. Porque o planejamento é estratégico porque ele tem que estar preparado de forma que absorva as diversas possibilidades que o mercado, a conjuntura de mercado, possa oferecer ao longo dessa viagem ao objetivo. Então, por exemplo, é muito comum no setor da construção civil, por exemplo, os projetos são todos de médio prazo, principalmente aqueles que são autofinanciáveis, né? Então, o que é que vai acontecer nesse ínterim entre o momento da definição do diagnóstico estratégico e do momento em que os objetivos estratégicos deverão estar alcançados? O que é que deve acontecer? Vai mudar a taxa de juros? Como é que vai estar o fornecimento do cimento, por exemplo? Como é que vai estar o preço da mão de obra? A inflação. Como é que vai estar a inflação? O nível do INCC, que reflete toda a parte dos insumos da construção civil. Que perspectivas tem em termos de mudanças de política governamental para isso? São as concorrentes que estão chegando, aportando na cidade. Exatamente. O que é que vai acontecer com os imóveis no período? Será que o meu projeto ele vai atender o que vai se estar esperando do modelo de construção à época da entrega da obra? Então, essas questões todas têm que ser cobertas pelo planejamento estratégico, né? E, obviamente, isso não é uma atividade simples, mas também não é uma coisa de outro mundo, né? Tanto é que qualquer empresa minimamente arrumada, quer seja da construção civil, do setor industrial, serviço do modo geral, comércio, ela tem hoje uma diretriz. E ai daquela empresa que não tem a sua diretriz estratégica, ai daquele que não sabe para onde quer ir. Já é a particularidade da missão e da visão, né? No mínimo, né? Exatamente. Aí já passando, já a empresa tem essa visão estratégica, ela está alinhada, ela está se readequando, está sempre renovando, porque a visão ela é mutável, né? Depende muito do contexto e do momento que ela está inserida. Há uns anos atrás, o meu posicionamento, meus anseios, meu planejamento era que hoje são totalmente diferentes. Aí a gente passa por
um assunto muito delicado, muito importante, que é a base de sustentabilidade de qualquer empresa, que é a gestão de caixa. E principalmente ligado à construção civil, que é mais complexo, né, Frank? Realmente, existe uma matéria, uma disciplina na ciência econômica chamada engenharia econômica, que ela justamente define essa sistemática toda, ela modela, né, a parte financeira dos projetos econômicos, né? E nessa questão da engenharia econômica, dentro da construção civil, ela merece um destaque ainda mais essencial. Por quê? Porque a forma de financiamento do empreendimento, ele está diretamente relacionado ao sucesso desse negócio e à sobrevivência da empresa que produziu. E muito mais ainda, as pessoas que estão afetadas por aquele projeto, porque estão envolvidas nele. A questão do caixa hoje, para qualquer empresa, a gestão do seu capital de giro, ele é um problema essencial para qualquer empresa. Na parte da construção civil, então, é fundamental. Uma loja de varejo qualquer, ela tem uma preocupação muito no curto prazo. O ciclo de produção dela normalmente vai 30 dias. Num empreendimento imobiliário são 60 meses, 48 meses. Então você tem um grau de risco gigante nesse processo, né? E a gente pode até, me permita fazer esse comentário, lembrar da crise de 2008, que nasceu no setor imobiliário americano. Então, quem é que previu aquilo? Foi meio que de surpresa. Eu sou economista, tenho alguma noção do assunto e, honestamente, nos números que eu vi, não visualizei, eu e todos os outros economistas que trabalham com cenários. Ninguém percebeu aquilo e aconteceu. E aquele evento fez com que diversos empreendimentos, principalmente da construção civil, fossem cancelados ou fossem adiados por conta de todo o impacto negativo que até hoje ainda perduram. É verdade, né? Então, principalmente esse grau de endividamento que uma construtora pode ter, com um só empreendimento pode se estruturar totalmente a base da construtora. E isso que você falou é uma coisa fundamental, né? Se no planejamento do projeto a empresa não cuidou de definir os indicadores adequados de endividamento, de comprometimento de recursos, né? Parcela de financiamentos de terceiros, né? Tem várias modalidades de se formalizar um empreendimento, né? Hoje tem muita joint venture, né? Que é um conceito já antigo, mas muito em prática, do cidadão que tem um terreno, outro que tem a construtora, outro que incorpora e aí formam aquele pacote, né? Então essas variáveis todas têm que estar bem previstas, porque todo empreendimento ele tem um grau de risco e tem também uma demanda de uma relação capital de giro disponível e necessidade de capital de giro. Então, se isso não está conhecido, o risco é grande. Agora, uma dica plus para que a gente vá, antes de a gente ir no intervalo, qual seria um índice para que a empresa tenha uma boa sustentabilidade, para que a empresa tenha uma solidez nessa questão de fluxo de caixa financeiro? Como é que a gente poderia fazer uma fórmula aí para que a pessoa que estivesse em casa aplicasse e pudesse, se minha empresa está sustentável? Mas isso você vai conferir logo após o nosso intervalo comercial. Muito bom, segunda parte da nossa entrevista com o Franklin Filgueira, ele que é consultor, economista, professor, atende aí diversas empresas em Mossoró e região Nordeste. Também tem um know-how na área de construção civil. O nosso assunto de hoje não seria outro, né? Desafios de gestão para pequenas construtoras, para quem está inserido no mercado da construção civil. Aproveitando o gancho também para você que é empresário, você que gosta de estar bem informado, teremos boas dicas. E antes de nós irmos no intervalo comercial, eu perguntei qual é a fórmula para que qualquer empresário possa visualizar a solidez da sua empresa. Como é que a gente faz esse critério? Como é que é o critério para a gente chegar a ter essa visão do mercado? Pois não. Bem, numa dica simples assim, né, a priorística, sem levar em consideração determinadas circunstâncias, mas no geral, se o empresário fizer uma análise chamada indicador de liquidez imediata, ele vai ter sempre uma segurança no curto prazo com relação às finanças da sua empresa. O que consiste esse índice? É você dividir o que você tem de caixa, banco e aplicações financeiras, né, o que a construtora tem, e dividir isso aí por todos os compromissos de curto prazo.
Aí, curto prazo é um conceito que ele vai variar um pouquinho de empresa para empresa. Mas uma dica é você considerar tudo que você deve nos próximos 90 dias. Construção civil. 90 dias? Não, para construção civil é isso aí. Nos próximos 90 dias, tudo que você tem a pagar nos próximos 90 dias seria o denominador dessa conta. Então, a liquidez imediata, eu pego aqui no numerador, eu somo o que eu tenho no caixa da empresa, né, na tesouraria, o que eu tenho de saldos bancários e o que eu tenho de aplicações financeiras. Né? Obviamente aqui, isso contando as entradas, né, as antecipações de clientes, balões e tal, aporte de financeira, de banco, financiador e tal. Tudo, não, é o que se tem hoje, é o que está disponível na empresa. E divido por isso que eu devo nos próximos 90 dias, que vence nos próximos 90 dias. Se essa conta aqui der 1 ou maior que 1, você pode dormir tranquilo. Se der menos, aí você pode começar a ficar um pouco preocupado. Pode ser também. Mas se der menos é porque está com um desajuste no fluxo de caixa. É isso aí também a gente pode remeter para as finanças pessoais, né? Você tem que ter pelo menos uma garantia de sobrevivência de um mínimo aí 3 meses a 6 meses, né? Então, o seu custo mensal, você tem que ter pelo menos uma reserva de no mínimo 3 meses, uma eventualidade, principalmente para quem é autônomo. Mas você falou uma coisa que eu me permita, considero fundamental também, é porque as pessoas que estão adquirindo os imóveis, elas precisam fazer essa conta também, que é para poder dosar se há capacidade de pagamento a longo prazo para um compromisso de longo prazo, que é o parcelamento de um imóvel, né? Que seja financiado pela Caixa Econômica, por algum outro banco, ou seja financiado direto pela construtora. Mas se não fizer essa continha, também a pessoa vai ficar inadimplente, né? E até eu já ouvi, né? Eu participei de algumas reuniões já com alguns construtores e incorporadores e ouvi essa preocupação. Até já me perguntaram se eu poderia reunir grupos de pessoas que adquirem os imóveis, as unidades de um condomínio, para fazer uma palestra rápida sobre finança doméstica, economia doméstica, para cuidar dessas questões, alertar para isso aí, para evitar inadimplência. Muitas das vezes, cada caso é um caso. As pessoas às vezes pensam em adquirir um imóvel sem necessidade, sem critérios, sem saber o que está fazendo, vão pensando somente na prestação. E aí, caso a caso, dependendo de quem está fazendo, a gente dá a orientação, meu amigo, não pense só na prestação, pense no grau de endividamento. Isso, né? Na sua necessidade futura, que você não vai poder ter uma agilidade, uma flexibilidade, porque você tem um comprometimento, não é da prestação de R$500, é de 20 anos de prestações. É verdade. Então, é importante para você imóvel, ele vai te trazer renda, ele vai cobrir com a despesa. Você tem que ter uma análise mais. Uma compra do imóvel, ela é importante, mas ela não é uma compra por comprar. Isso. Né? Não é um bem de feira, que você compra uma banana e laranja na feira por impulso. Tem que ser analisado. Isso é importante para uma corretora também, que as construtoras não estão querendo saber somente de empresas que dão resultado em vendas. Elas estão querendo saber de empresas que dão resultado em vendas bem feitas. Isso. O banco, a Caixa Econômica, para quem é correspondente bancário, quem é correspondente automatizado, que é a nova modalidade agora, ele preza muito por isso e está estudando uma possibilidade da empresa ter um resíduo durante toda essa vida, porque a responsabilidade de aprovação do crédito vai ser do correspondente, vai ser minha, vai ser sua, mas ele não quer aprovar um crédito, a Caixa Econômica não quer fazer um financiamento para uma pessoa que não tem um histórico, que não tem realmente uma capacidade de quitação, né? E ele diz o seguinte, quando você for fazer uma análise, hoje o mercado está dizendo, você está precisando de quanto? Então quer fazer um decore, quer fazer um estudo para cobrir aquela prestação. E a pergunta é o seguinte, quanto você pode pagar? Você tem quanto que eu vou ver quanto é que você pode pegar. Então é interessante porque nesse frisson de comprar de mercado imobiliário, as construtoras elas estão preservando mais pela essa parte de solidez, a venda bem feita, né? Chama-se qualidade da venda. Né? Isso, é a qualidade da venda. Né? E geralmente quando tem uma boa gestão pessoal, essa característica vai também para a empresa. A organização pessoal é transferida para a gestão empresarial, né, Fred? É verdade. Existe uma coisa também aqui, falando um pouco da economia doméstica, que tem tudo a ver com a clientela das empresas que constroem e incorporam. As pessoas hoje, em função da onda de consumismo que está muito forte, né?
decorrente até do próprio boom econômico que o país tem passado. E que é importante, né, para girar a economia. Necessário, Os Estados né? Unidos fez muito isso, né? Necessário. Troca, consumismo, isso vai girando a economia. Verdade. Mas até que ponto é importante também, Frank? Mas assim, só para reconstituir aqui o raciocínio, as pessoas estão muito preocupadas no afã de consumir em gastar os seus recursos e não estão preocupadas com o futuro, com o que eu vou ter de retorno desse recurso que eu estou gastando. Então se compra o carro, que o carro é uma fonte de novas despesas. Emplacamento, manutenção, combustível, né? Vamos comprar eletroeletrônicos, que é, por exemplo, um videogame com a TV de LED com 3D, que é uma fonte nova de despesa. Locação de DVD, de Blu-ray para joguinhos, aquisição de joguinhos, consumo de energia e tal. Então tem uma série de gastos que as pessoas fazem que a preocupação é unicamente a de ter e não se preocupam com o custo que isso tem, que traz novas despesas. Daqui a pouco você tem em casa o carro guardado porque não dá para botar combustível. Você tem a TV desligada e o videogame que você não pode comprar nem alugar o jogo, né? Mas o imóvel é um investimento seguro, né? Ele pode trazer retorno, mas só que essa compra não pode ser feita com o mesmo critério da compra do videogame nem do carro, ok? Mas você falando também sobre a questão da necessidade de a economia passar por uma onda de consumismo, mas isso é natural. O sistema capitalista ele é cíclico. O tempo todo o sistema econômico ele está crescendo, se expandindo e se contraindo o tempo todo, por conta das diferentes rentabilidades que os investimentos têm. E aí a economia vive muito em cima de expectativas, né? Se as expectativas do mercado são positivas, a decisão de investimento dos empresários e dos próprios agentes públicos, ela é feita com maior agilidade, com maior rapidez. Se as expectativas não são tão positivas, se espera problemas no futuro, as decisões hoje elas são refreadas. Então, o momento do consumismo, ele ajuda porque ele reflete que no longo prazo, os tomadores de decisão, os empresários, eles têm confiança no mercado. E, por conseguinte, os consumidores também estão vendo o emprego crescendo, a média de salário subindo, né? E aí eles não temem o consumo hoje. E o consumo hoje materializa o lucro que foi planejado há alguns anos atrás, alguns meses atrás, no planejamento estratégico das empresas. E vai, principalmente, criar a sementinha que vai garantir lá no futuro a rentabilidade e a existência das empresas. Se não houver esse consumo hoje, obviamente, tudo tem a moderação, né? Mas se não houver o consumo hoje, não dá para se ter o plano amanhã. E amanhã também não vai ter emprego. Se um empresário percebe que amanhã o negócio dele não vai ser rentável, ele já demite hoje para poder resguardar o seu patrimônio, não gerar novas despesas. Então esse consumismo ele é necessário. Franklin, para que a gente feche a nossa entrevista, eu gostaria que você demonstrasse para a gente quais as características das grandes empresas, das empresas que estão crescendo. O que é que a empresa precisa fazer e precisa ter para estar bem no mercado onde ela se encontra, seja de qualquer segmento? Bom, no geral, existe uma série de características, vou citar algumas aqui. Mais importantes. Eu penso, por exemplo, a gestão da inovação é um ponto crucial para o sucesso, né? Para a sobrevivência, para o sucesso das empresas. Na construção civil a gente pode trazer aí a tecnologia, né? Questão de reduzir custos, maximizar processo, maximizar a produção, na verdade, produzir mais em menos tempo. Isso. É uma inovação, é tecnologia, é modernização, é a máquina trabalhando. Eu já tive a oportunidade de ver no seu programa aqui, algumas vezes tijolinho que casa assim, que evita de ter uma coluna aqui e tal, na estrutura, né? Agradeço a audiência. Mas eu assisto realmente, né? Me interessa tudo que é assunto ligado às empresas. Bom, a gestão da inovação é um item. Um outro ponto crucial é a estratégia de financiamento. Uma empresa, assim como o corpo humano tem o sangue, uma empresa precisa ter o dinheiro para financiar. E eu costumo dizer nas minhas aulas de economia, né, que eu dou lá na UERN, digo para meus alunos, dinheiro ganha quem dinheiro tem, né? E dinheiro bom é o dinheiro que é ganho com o dinheiro dos outros. E o dinheiro dos outros, na construção civil, ou é o dinheiro do cidadão que adquire a unidade, né, ou é o dinheiro do banco. E existe um preconceito, né, com relação ao dinheiro do banco ainda, né? Esse preconceito está sendo vencido, mas existe ainda. As pessoas têm medo, não fiz nada com o dinheiro do banco. Bobagem. O banco hoje tem, em média, taxas de financiamento muito inferiores, dependendo do volume de recursos, ao que se pode ter na aplicação, né? Recursos
de chapa branca, tipo recurso BNDES, Caixa Econômica, em algumas situações tem um custo de você captar que é menor do que o que você ganha se aplicar, a diferença de 0, mas esse 0, faz com que você tenha dinheiro, se mantenha capitalizado e use o dinheiro de terceiro sem arriscar o seu dinheiro. Isso é uma dica importante que eu penso. Uma outra situação é a gestão de pessoas. Eu não sei se o cidadão em casa observa, mas está cada vez mais difícil encontrar pessoas qualificadas no mercado. E as empresas têm perdido talentos porque não se preocupam em gerenciar pessoas, em gerenciar o capital humano, né? E aí elas estão perdendo valores. Na nossa empresa nós temos vários clientes, a gente coloca anúncios no jornal tentando recrutar, né, pessoas, e é muito comum gente bem empregada colocar o currículo à disposição, porque quer uma oportunidade melhor, porque lá na empresa que ele está trabalhando, ninguém está preocupado com ele. Não conversa, não acompanha, não tem um plano de manutenção de recursos humanos, né, que envolve capacitação, envolve uma série de outros aspectos, né? Uma outra... O capital ativo da empresa é o funcionário, é o colaborador, é o talento, é a preciosidade. Total. E é difícil enxergar, né? Ou seja, não dá para ter empresa sem recurso humano. E assim, para encurtar um pouco a nossa listinha, eu penso que também gerenciar suprimentos, né? Está muito no passado aquela época em que você tinha que ter um grande estoque para ganhar dinheiro. Passou isso. Suprimento hoje é uma modalidade da ciência, eu diria assim, da gestão, porque ela faz com que você, em gerenciando suprimento, você automaticamente estará gerenciando o capital de giro. No começo da nossa conversa, eu relatei a importância do capital de giro e não preciso ir muito longe, todo mundo sabe disso, né? Então, gerenciar suprimento é fundamental, é uma dica fundamental que eu estou dando para poder permitir a longevidade das empresas nesse mercado, que não se enganem, até 2020 o país vai estar num boom de crescimento e que quem não estiver preparado, não observar essas coisinhas e mais outras, provavelmente não vai poder oferir todo o resultado que esse bom momento permite. Que bom, que bom. Franklin, se a empresa quiser aumentar o seu índice de faturamento, qual é o telefone da Índice? O telefone da Índice em Fortaleza é o 85-3246-7967 e em Mossoró nós temos um escritório, é o 3314-9691. 3314-9691. Mas vai digitar lá na internet www.indiceconsultoria.com.br e você vai ter todas essas informações lá. Que bom, agradeço muito a sua presença aqui, foi de grande valia. Eu espero que você disponibilize tempo para vir outras oportunidades, sempre trocando essa ideia, trazendo essas dicas interessantes e auxiliando principalmente o nosso telespectador, que é o nosso ser mais precioso, né? Que é o nosso trabalho todinho consiste em levar o que a gente pode ter de melhor para quem está em casa nos acompanhando, quem nos dá essa liberdade de estarmos invadindo a sua privacidade e ter esse tempo disponível para nos escutar. Agradeço demais a sua vinda aqui no nosso programa Destaque Imobiliário. Foi um prazer participar e vai ser um prazer renovado se eu puder participar um outro dia, atendendo o convite do programa. Tá joia. Muito obrigado. Um forte abraço. Nós vamos num breve intervalo comercial. Na sequência, tem muito mais na tela do seu Destaque Imobiliário na TCM, o seu canal 10.